Você não vê a hora de tirar uma fotinha com o seu bebezinho comendo, né? Mas quando é o momento certo de iniciar a introdução alimentar? Você tem essa dúvida? Eu vou te explicar. Vem comigo que eu quero já te mostrar a respeito disso. Olá, eu sou Maria Angélica, a Nutri das Mamães, e quero, antes de mais nada, que você se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo para não ficar de fora de nada que acontece aqui no canal da Nutri das Mamães, certo? E aí nós vamos à pergunta principal. Qual é o período ideal para começar a introdução alimentar? As mães começam a ficar bastante ansiosas, porque às vezes o afastamento do serviço está acabando, a criança está crescendo, às vezes você começa a ter um pouco de insegurança em relação ao seu aleitamento materno, e aí as coisas começam, as pessoas, já tá na hora de começar a dar comidinha pra essa criança, por que você já não começa a introduzir tal coisa? E a gente fica muito perdido em relação a isso. Mas eu quero trazer para você um conceito muito importante, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana, Canadense, que são os principais guidelines que nós nutricionistas seguimos, eles defendem algo padronizado, que a introdução alimentar deve acontecer por volta do 6º mês de vida da criança. O que significa isso, por volta de? Porque cada criança, gente, é um indivíduo. O aspecto relacionado à individualidade bioquímica de cada criança deve ser respeitado, deve ser levado em consideração. Por quê? Porque realmente tem crianças que demonstram os sinais de prontidão mais cedo do que outras. Crianças que estão prontas para entrar no processo de introdução alimentar antes do que outras. Em contrapartida, existem crianças que já estão com 7, perto de 8 meses e ainda não estão com a maturidade tão afiada para que você se sinta segura em relação à introdução alimentar. Esse é um aspecto prioritário quando você vai pensar em mudar essa alimentação da sua criança e introduzir a ela um novo conceito relacionado à comida e não apenas o leite materno. Não sei se você prestou bastante atenção no que eu acabei de falar, e não apenas o leite materno, porque sim, nessa primeira fase da introdução alimentar, a comida ela é apenas um coadjuvante. Quem vai ser ainda a principal fonte de alimentos e de nutrientes para o seu filho é o leite materno. Caso você tenha tido necessidade de entrar com fórmula infantil, ainda continua sendo a fórmula infantil a principal fornecedora de nutrientes para ele. Mas é claro que nós precisamos fazer com que essa criança evolua, dar a ela a oportunidade de conhecer novas coisas, novos alimentos. E isso a gente começa pensando, você mantém o aleitamento materno e começa a estimular a alimentação convencional, a alimentação com comida com textura diferente. E isso vai evoluindo, até que chega um determinado momento que aí sim, o leite materno já não é mais importante ao ponto de ser ele o principal fornecedor aqui de nutrientes. E aí a gente começa a ter a inversão de papéis. O aleitamento materno, ele continua sendo importante, mas como prioridade para suprir as necessidades dessa criança, nós vamos ter aí a comida que ele vai comer à mesa junto com essa família. E aí aqui eu já tenho um outro conceito importante para falar para vocês, que é em relação à qualidade desse leite materno. Quando as mães amamentam, às vezes a gente começa a querer relaxar os cuidados, a importância de ter essa alimentação saudável e de se preocupar em relação à hidratação. Antes de mais nada, a alimentação saudável e hidratação tem que ser levada à regra, gente, para sempre. Não é porque tá grávida ou porque tá em aleitamento materno que vai se preocupar. Não, porque você é uma pessoa e precisa estar bem, precisa estar saudável, precisa ser produtiva, precisa estar bem para educar os seus filhos e para poder viver com eles o melhor que eles vão poder te dar durante o resto da sua vida. Em contrapartida, um dos aspectos que a gente pode começar a pecar aqui é achar que pode começar a relaxar porque o seu filho vai comer comida. E o que o seu filho vai comer? Tem que ser o que você come. Ou seja,
A sua responsabilidade como mãe de manter uma alimentação saudável vai ser fundamental, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E é aqui que eu quero convencer você a manter-se fiel a essa alimentação tão equilibrada e tão controlada que você teve, cheia de frutas, verduras e legumes, para garantir que o seu bebê na introdução alimentar tenha as curiosidades por este tipo de alimento e não por pacotinhos, por coisas açucaradas, por embalagens, coisas que em nada vão contribuir para o seu desenvolvimento propriamente dito, certo? Então eu vou falar para vocês, para a gente fechar esse assunto, quais são os sinais de prontidão que o seu filho tem que ter para que você consiga fazer esse momento da introdução alimentar com muito mais confiança e tranquilidade. A primeira coisa é essa criança conseguir ficar com o pescocinho duro. Se você tá com um bebezinho, você sabe que você põe ele assim e a cabeça cai. Ou assim, vai pro lado, né? Ele fica parecendo um boneco de Olinda mesmo, assim, bem molengão, né? Todo sem controle. E quando essa criança começa a controlar, ter o controle da cabeça, ele consegue segurar, é sinal de que aqui vai estar liberado para que quando ele for engolir, essa comida não seja estimulada a ir para um outro lado. Então, o primeiro sinal de prontidão é a criança conseguir ficar sentada, ereta, com o pescoço durinho no lugar. Um segundo aspecto importante é o bebê conseguir já levar as coisas à boca. Mas Maria Angélica, nós ainda vamos falar sobre tipos de introdução alimentar, mas o fato dele conseguir pegar e levar as coisas à boca é um sinal de que ele está curioso, é um sinal de que ele quer estimular, ele quer testar este alimento. E aí esse movimento de pinça, né, que é o movimento de pegar essa comida, é um movimento que já te dá indicativos de que sim, ele já tem a coordenação motora para fazer isso, e isso vai favorecer e muito o processo de introdução alimentar. Um outro aspecto importante é o bebezinho conseguir parar com a protusão de língua. O bebê, tudo que você põe na boca ele faz para fora. Então, esse movimento aqui não é o legal. O legal é quando você entende que o bebê ele já consegue, ele não põe tudo para fora. Ele realmente fica explorando esse alimento com a boca, e aí é sinal de que ele vai conseguir projetar esse alimento para dentro da boca e não voltar esse alimento para fora. Então, a partir do momento que você começou a perceber que essa linguinha dele já não fica tanto para fora, que ele tá durinho, que ele consegue ficar ereto, que ele consegue pegar as coisas e levar à boca, ele tá te dizendo: mamãe, acho que eu tô crescendo. Então você fica de olho, porque assim todo mundo vai ficar bem. Você vai se sentir confiante e o seu bebezinho vai ficar seguro, certo? Conta pra mim, quando foi que você realizou a introdução alimentar do seu filho ou quando você imagina que isso vai acontecer, certo? Quero saber. E antes de que a gente termine, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo para você não perder nada que acontece aqui no canal da Nutri das Mamães. Tchau, gente!